Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santiago, essa é a terceira aula do curso de Gestão de Carteiras e Riscos, o módulo 6 da prova da CEA. Nesta aula nós vamos continuar o módulo de Estatística com a aula de Medidas de Dispersão. O link do slide e da playlist com as aulas anteriores está aqui na descrição para você acompanhar. Bom, na aula passada nós falamos de medidas de posição que mostram a concentração das observações. Elas são muito importantes, mas são apenas uma parte da análise, pois elas não medem a variabilidade dos dados. As medidas de dispersão mostram como os valores variam da sua média, como eles variam ao redor da sua média, como eles se distanciam, se dispersam da média. Aqui no nosso exemplo, nós temos o retorno das ações da empresa Monstros S.A., aqui no nosso exemplo hipotético, né? Claro. Durante um ano qualquer. Essa linha azul mostra a média dos retornos durante esse período. Mas você está vendo que há uma diferença entre o retorno observado, o retorno que realmente aconteceu, e a sua média. Então, as medidas de dispersão vão somar todos esses desvios aqui e vão tirar uma média. Simples assim, cara, só isso. Parece complicado, mas não é. Então, a primeira que nós vamos estudar é a variância. A variância mostra a variação das observações em relação à sua média. Mostra como o retorno do ativo varia ao redor da sua média. Vamos olhar para essa fórmula aqui e entender o que estamos fazendo, e assim vai ficar bem mais claro. O nosso interesse é em saber o quanto o retorno de um ativo varia ao redor da sua média, se distancia da sua média. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, olha. XI é o retorno observado do ativo. O que realmente aconteceu. Nós estamos vendo a diferença entre o retorno efetivo, o que realmente aconteceu, e a sua média. Estamos vendo a dispersão do ativo em relação à sua média. Nós estamos verificando o tamanho desse espaço aqui, olha. Entendeu? Aqui, olha, você concorda comigo que se o retorno do ativo for exatamente igual à sua média, essa subtração aqui vai dar zero? Ou seja, não tem desvio. É o caso desse cara aqui, olha. Agora, se eles forem diferentes, nós estamos quantificando esse desvio. Então, nós subtraímos o retorno do ativo pela sua média e achamos essa distância. E depois nós elevamos essa distância ao quadrado, aumentando mais ainda essa distância. Estamos somando essas distâncias, aqui é o símbolo de somatório, e dividindo pelo número de observações. Percebem que é como se fosse uma dispersão média da nossa população ou da nossa amostra. Fiquem atentos, pois há essa diferençazinha aqui, olha, na fórmula, no caso de uma população e no caso de uma amostra. Mas reparem só, na fórmula da variância, a dispersão está ao quadrado. E isso torna mais difícil a nossa interpretação. Para transformar essa medida para as mesmas unidades da nossa observação, nós temos que tirar a raiz quadrada da variância, pois assim nós igualamos a dispersão com a mesma medida dos nossos dados. Nós cortamos essa potência com essa raiz. E assim nós temos o desvio padrão, que matematicamente é a raiz quadrada da variância.
Bom, o desvio padrão quantifica a incerteza com relação ao comportamento de um ativo. Ele quantifica o risco de mercado de um ativo, pois, como vimos no estudo sobre variância, essa medida mostra como os ativos destoam da sua média. Porém, o desvio padrão está na mesma medida dos seus dados, na mesma unidade, já a variância não. Na hora de investir, é muito importante saber como o retorno de um ativo varia com relação à média dos retornos. Como saber se o ativo tem um comportamento agressivo, se ele é disperso em relação à sua média, ou se ele é bem comportado e não varia muito? Isso é o que o desvio padrão e a variância nos dizem. Quanto maior for o desvio padrão, quanto maior for a variância dos retornos do ativo, mais disperso em relação à sua média, mais variabilidade ele tem, mais arriscado, mais volátil é esse ativo. Vamos fazer esse exemplo aqui para mostrar na HP como é que faz essa conta. Aqui nós temos o retorno do papel da Magazine Luiza durante essa semana e da Via Varejo durante essa semana. Na HP, para fazer, é bem simples, é igual, praticamente a mesma coisa da média. Você usa essa tecla para inserir os dados na memória estatística e aqui, olha, tem o símbolo aqui do desvio padrão para você apertar essa tecla para pedir o desvio padrão. Ok, vamos lá. Pegar aqui a nossa calculadora. HP FClearX para limpar a memória da calculadora. Aqui, primeiro nós vamos inserir esse dado e depois esse. Olha só como é que faz, é bem simples, olha. Ponto 3 CHS para ficar negativo, Enter, 2.86 CHS para ficar negativo, somatório mais, 3.51 Enter, 2.05 CHS, somatório. Tenho dois pares de dados na minha memória estatística. Qual que é o terceiro? Ponto 61 Enter, ponto 7 somatório, é o terceiro par de dados, ponto 08 CHS Enter, 1.24 CHS somatório. Agora o último, 2.3 Enter, 3.02 somatório. Tenho 5 pares de dados na memória estatística. Agora a gente só aperta o G para usar essa função secundária e aperta aqui o Szinho. Bom, nós achamos que o desvio padrão das ações da Via Varejo durante esse período foi de 2,36%. E já da Magazine Luiza, se a gente apertar essa teclinha aqui, ele mostra os dela, foi de 1,64%. O que que isso nos mostra? Que durante essa semana estudada aqui, os retornos desse papel foram muito mais voláteis do que os retornos desse papel. Bom, e se a gente pegar aqui a média, G, e aqui para pegar a média, nós vimos aqui, olha, que a Via Varejo teve um retorno negativo durante essa semana de 0,48%. E já a Magazine Luiza fechou a semana no positivo, né, com um retorno de 1,21%. Aqui, olha, para a gente ver o tamanho dessa diferença, a gente pode ver a variação percentual entre elas, olha. Olha, 1.64 Enter, 2.36
variação percentual. Olha só, a Via Varejo foi quase 44% mais volátil do que a Magazine Luiza durante esse período. Olha aí que legal, uma coisa que a gente aprendeu hoje. Bom, pessoal, era isso que eu estava planejando para a aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos falar de medidas de associação, covariância, correlação e coeficiente de determinação. Curtam se você gostou, se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro das novidades. Toda semana vai ter uma aula nova no canal. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Bons estudos, pessoal. Falou, um abraço, até mais.